Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos fazer um resumão do círculo trigonométrico para nós entendermos lá as razões seno e cosseno, combinado? Então, em primeiro lugar, você tem que amar esse círculo trigonométrico e você vai compreender melhor esses ângulos aqui para você ver e olhar com mais simplicidade para essa matéria, combinado? Então, vamos por etapa, vamos entender esse conceito aqui que é o círculo trigonométrico. Primeiro, você tem que entender o seguinte: imagine o plano cartesiano, as cartas numeradas, né, o eixo horizontal, o eixo vertical, e uma circunferência. Duas coisas, plano cartesiano e circunferência. Na circunferência, você sabe que o pedacinho ali é o raio, a distância do centro até a circunferência é o raio. Você também sabe que ela tem 360 graus, isso é importante, né? E que o comprimento dela é 2πr. Se você dividir o comprimento da circunferência pelo raio, pelo diâmetro, você viu que dá o π. Se você multiplicar em x, 2πr. Isso é importante isso aqui, combinado? Agora imagine essa circunferência aqui no centro, você fazendo a circunferência aqui no centro do plano cartesiano. Vamos colocar aqui para ficar bonitinho. Aqui, ó. Imagine você fazendo a circunferência aqui, colocando a circunferência ali no plano cartesiano. Exatamente isso. Olha, fica mais bonitinho. Então, o que acontece? Quando estiver falando de círculo trigonométrico, você tem que pensar exatamente nisso, numa circunferência lá no plano cartesiano. Exatamente isso. E aí, você tem essa ideia aqui, ó, uma circunferência no círculo trigonométrico, uma circunferência lá no plano cartesiano, que é chamada de círculo trigonométrico. E aí, daqui, o raio aqui ó, vai ter uma unidade, que nós vamos ampliar isso aqui para entender melhor. Não vamos trabalhar com ela pequenininha aqui, mas quando você olhar para a circunferência, o raio aqui é uma distância, é uma unidade. Vamos pensar que é de 0 a 1, tá? Para a direita, 0 a 1 para cima, para a esquerda e para baixo. Então, só que nós temos que respeitar os valores dos eixos. Então, para cá é 1, para cá é menos 1, tá vendo? Então, aqui é menos 1. No problema que esse pontinho aqui é o menos 1 e 0. Aqui ó, é 0 e menos 1. Mas nós não vamos mexer com isso aqui, só com a distância aqui, tá? Então, aqui é menos 1. Aqui é 0, aqui 1, para cá é 1 positivo, negativo. Então, segue o sentido das setas, né, dos eixos. Positivo para cá e para cima. Negativo para a esquerda e para baixo. Então, isto aqui é o círculo trigonométrico, é o início. O que vai aqui, né, nesse pedacinho da circunferência? Os graus, que nós vamos trabalhar com os ângulos notáveis, que você já sabe. Ó, se ela tem 360 graus... vai sair aqui do zero e vai dar uma volta. Então, só em quebrar em 4 aqui, você já viu, ó, que é 0, 90, 180, 270, 260. É 360 por 4. Cada pedacinho desse aqui vai se chamar quadrante. Então, plano cartesiano, circunferência, circunferência no centro, certo? Ok, vamos para os ângulos notáveis. Então, se você pegar 360 e dividir por 12, cada pedacinho vai ser 30. Já é a chave. Aí, se você pegar de 30 em 30 e fizer um asterisco no meio, você completa a circunferência. Então, pensa assim, ó, 360 divide por 30, por 12, vai dar 30. É, ó, 0, 30, 60, 90, 120, 150, de 30 em 30. É só você pegar lá 360 graus, dividir por 12, certo, pessoal? Que vai dar 30. Então, cada pedaço aqui, esse arco aqui notável de 30 em 30. E o 45? É só fazer um asterisco no meio aqui. 90, está aqui entre 0 e 90, 45. E assim por diante. Esses são os ângulos notáveis. Você tem que saber isso aqui. Mais do que isso, mais simples ainda, você vai ver que nós temos que saber amar o primeiro quadrante. Como assim? Você vai ver. Por quê? Porque nós vamos andar aqui no sentido anti-horário, contrário do relógio. Tá bom? Então, é sentido anti-horário. E aí, cada pedacinho desse aqui é um quadrante. Então, entre o 0 e 90 é o primeiro quadrante. Os ângulos que estão sobre os eixos não pertencem a nenhum quadrante. Eles estão ali dividindo os quadrantes, certo? Ok. E aí, ó, entre 90 e 180 é o segundo, entre 180 e 270 é o terceiro e entre 270 e 260 é o quarto. Importantíssimo isso. Nós estamos conhecendo o círculo trigonométrico, certo? Ok. Uma outra coisa. Por que radiano, professor? Eu não entendi muito bem, não. Imagina o seguinte, olha. É possível pegar um arco, ou um raio, ó, o raio, o tamanho, ó, pega o raio
e coloca aqui na circunferência? Sim, é possível, tá aqui bonitinho, ó. Então, esse arco aqui é chamado de radiano. Então, o que é um radiano? É um arco do tamanho do raio. Nessa matéria, o nosso π não é 3,14. Eu não quero saber um pedacinho da circunferência em centímetros. Eu quero saber em graus. E aí, aprendendo a fazer uma regrinha de 3, nós vamos usar o seguinte. Ao invés de 2πr, nós vamos usar 2πrad. Por quê? Porque o raio para nós aqui vai ser um arco do tamanho do raio. Então, nós vamos aqui usar rad. Nós não vamos mudar a fórmula, nós vamos adaptar, porque vai ser em graus. Diante disto, como é que ficaria a nossa circunferência? Ficaria assim. Então, olha que lindo o primeiro quadrante para você entender legal, tá bom? Aí eu vou completar com 30 graus aqui. Por exemplo, ó, a circunferência, então, ela tem 360 graus ou 2π. Rad é a mesma coisa. Então, tanto faz uma coisa ou outra. Depende do exercício, o pé quer em radianos ou não. Mas são igual, sinônimos. Então, por exemplo, 0 graus está aqui. Ou 2π. Você pode colocar 2π. É a mesma coisa. A metade de 2π é π. Então, 180 graus é igual a π. Então, para nós, aqui na maioria dos exercícios aí, apareceu o π, é 180 graus. Substitui para ficar em graus, é melhor para você. E aí, se você pegar aqui e dividir por 2, é π por 2, que é 90 graus, correto? 270 é 3 vezes 90, então é 3π por 2 e assim por diante. Professor, e 30 graus? É 180 dividido por 6. E 30 graus, e 60 graus? É 180 dividido por 3. E 45? 180 dividido por 4. Pronto, é assim que você vai fazer essa relação. Tá, mas professor, e os 120 graus? Observe, pessoal, isso é importante agora. Como os 60 graus, ó, ele sai aqui do zero, atinge o máximo 90, como se fosse aqui uma roda gigante, e a cadeirinha também para cá. Então, na mesma altura de 60, quando você une aqui, ó, é o 120. Então, 120 ó, é o dobro de 60. Então, a gente vai falar que ele é 2π por 3. Então, tá aqui. Então, 120 graus é 2π por 3. E assim por diante, ó. O 135 é 3 vezes 45. Então, ele leva a marca do 45, ó. 3 vezes 45. E o 150, ó, ele está no mesmo nível que o 30. Então, é 5 vezes 30. 5 vezes 30, que é π por 6. Então, por exemplo, o 210, ele está ligado com o 30. Quantas vezes? 7. Então, é 7. Por que, professor, 7? Ó? Porque o 210 divide por 30 dá 7. 7 vezes 30. Então, é 7π por 6. O 225 está ligado com 45. Olha lá. Quantas vezes? 5 vezes. Então, é 5π por 4. 240 está ligado com 60, 4 vezes, então é 4 vezes 60, olha lá. E aqui, ó, o 300 está ligado com 60, 5 vezes, é só dividir 300 por 60, então ele leva a marca, isso é importantíssimo, tá bom saber. 215 está ligado com 45, 7π por 4, e o 300 com 30, que é 11π por 6. Pronto, esse é o ciclo trigonométrico, é importante você entender. Professor, apareceu lá em radianos, o que eu faço? Troca por 180 e transforma em graus. É a mesma coisa, tá? Bom, outra coisa então é o seguinte, você não pode esquecer isso aqui. Pronto, tá aqui. Então, você tem que saber esses graus em radiano. É a mesma coisa, ou 30 ou π por 6, ou 210 ou 7π por 6. Você tem que amar isso aqui, certo? Sempre sabendo, então, que π é igual a 180, combinado? Então, pronto, professor, então eu vou trabalhar com graus ou em radiano? Tanto faz. Olha para o exercício. Apareceu o π por 6, você já sabe que é 30 graus. Então você tira e analisa o 30. E mais importante do que tudo, eu deixei destacado aqui, você tem que saber esses 3 ângulos aqui do primeiro quadrante e saber os ângulos que estão sobre os eixos. Esses daí vocês vão ter que saber em radianos, que eles são referências, combinado, pessoal? Então, 360, 2π. Bom, diante disto, e sabendo esses ângulos aqui, nós podemos agora observar uma coisa que é interessante. Então, pensem comigo, olha. Vou analisar só o eixo Y. O eixo Y aqui.
Quando você uniu, aqui eu até deixei riscadinho, o 60 com 120, cortou o eixo Y. Esse segmento aqui, o nome dele é seno. Vocês vão ver, nós vamos chamar de seno aqui o eixo Y. E o eixo X de cosseno, vamos dar nome para eles, tá bom? São os eixos cartesianos, tá aqui dentro, tá? E essas medidas são fixas, ó, são imutáveis. Então, o 30 graus aqui, ó, quando você cruzou aqui, cruzou com 150, cortou aqui no meio, por isso que é 1/2. Então, daqui até aqui é 1/2. Quando você ligou o 45 com 135, ó, cortou aqui, ó. Que matematicamente raiz 2 por 2, que é, se você dividir 1,4 por 2 dá 0,7 aí, tá bom? E ó, 1,7 por 2 dá 0,85. Então, cada segmento que você cruzou aqui, ó, formou um segmento no eixo Y. E esses segmentos já estão aqui, ó. Então, quando você cruzou o 30 graus formou aqui na metade. O 45 formou aqui, ó, raiz 2 por 2, assim por diante. E aí, você não pode esquecer que o eixo Y, aqui para cima, no primeiro e segundo quadrante, eles são positivos. Tá aqui para cima. Aqui para baixo, eles são negativos. No eixo X, olha só, o X é positivo do lado direito. Tá vindo para cá o X, ó, tá vendo? Para cá, positivo quando você está do lado direito e negativo do lado esquerdo. Ou seja, o eixo X ele é positivo quando você une alguém do primeiro com o quarto e negativo quando você une alguém do segundo com o terceiro. E os valores são semelhantes ali, tá, pessoal? Então, isso é imutável, você tem que saber. É aquela tabelinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo que você aprendeu. Tudo sobre 2 é o seno e o cosseno que nós vamos analisar agora. Então, preste atenção. Razões trigonométricas. Primeiro, vamos analisar isso aqui. Quando você pega um ponto aqui, esse ângulo aqui, ele cortou aqui, ó, esse pedacinho aqui. Ele cortou aqui e quando você uniu aqui, ele cortou aqui. Ó. Então, esse triângulo aqui, ó, que nós pegamos para cá, para ficar mais fácil para você, essa medida aqui, ó, é a mesma que essa. Então, essa distância daqui até aqui é aqui. Então, eu vou chamar esse pedacinho de seno. E vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de cosseno. Então, cada grau, quando você refletir no eixo Y, vai formar um segmento, vamos chamar de seno. Quando você cruzar aqui no eixo X, formar um segmento que é chamado de cosseno. Então, o eixo que está em pé é o sem sono, é o seno. O eixo que está deitado é o consono, cosseno. Então, cada ângulo aqui refletido no Y, sem sono, seno, no X, consono, cosseno. E esses pedacinhos já estão determinados de acordo com os ângulos notáveis, certo? Ótimo! Então, de um modo geral, é isso que vai acontecer. 0 graus está aqui. Então, o que acontece? O 0 graus, ele não formou nenhum segmento. Então, a gente fala que o seno, que é o segmento, é 0, porque não tem medida. Está aqui. O 30 graus, você uniu aqui, ó, o seno dele é 1/2. Segura aqui. Só que ele não está sozinho. Vocês vão ver que ele está lá com 150. Mas vamos amar aqui o primeiro quadrante. O primeiro quadrante é importante. O seno de 45 é raiz 2 por 2. O seno de 60 graus, raiz de 3 por 2. E o seno de 90 é 1. Então, se você souber esse pedaço, essa tabelinha aqui, do 0 ao 90, então você vai entender que aqui nós temos o primeiro quadrante, né? Ó, esses aqui estão no primeiro quadrante, ó. E o 0 e 90 estão ali entre eles. Combinado isso? Aí fica fácil você entender que a razão seno é exatamente esse pedaço aqui. Então, seno é o que forma no eixo Y. Cosseno, daqui a pouco a gente vê no eixo X. Vamos analisar primeiro o seno. Então, mesmo raciocínio. O seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, porque mexe com o eixo Y, e aqui eles são positivos, e aqui para baixo negativo. Então, quando você pegar um seno, um ângulo no primeiro quadrante, ó, o valor dele, da tabelinha, já está lá. Então, quando ele liga aqui no segundo quadrante, então os senos deles são iguais, eles estão cortando os segmentos aqui. E para baixo negativo. Professor, peraí, vamos ver um pouquinho só. Porque agora, para você fixar essa ideia de seno, nós vamos chamar de equações trigonométricas. Eu vou esconder o ângulo, tá bom? Porque se eu perguntasse assim para você, qual é o seno de 30 graus? Você fala 1/2. Qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 por 2. Só que agora, no ensino médio,
aquela tabelinha foi ampliada, porque não é só o triângulo que você vai analisar, não é só o cateto oposto pela hipotenusa, não, nós vamos olhar aqui no ângulo, no círculo trigonométrico. Então, por exemplo, olha só, o x está te perguntando assim, ó, o seno de qual ângulo que é um meio? Tá dizendo? Qual é o ângulo, qual é o ângulo que o seno que é um meio? Então, esse valor que aparece aqui, ele vai estar na tabelinha. Então, você vai lá no primeiro quadrante, olha, professor, no primeiro quadrante é o 30. Ah, então eu já sei, é o 30 graus. Isso, parabéns. Só que agora, a partir de agora, esse que você sabe é o x1. Por quê, professor? Porque quando você pegou o 30 e uniu aqui, ó, para descobrir o seno, só foi possível porque você uniu com 150. Então a gente fala, professor, que o seno, a partir de agora, que o meio não é só o seno de 30, é o seno de 150 também. Então, quais são os ângulos que o seno é um meio? 30 e 150. Esse é o primeiro tipo de equação que a gente fala que são as equações trigonométricas. Então, nós vamos treinar essa visão. Então, por exemplo, aqui, dá uma olhada. Qual é o ângulo que o seno é raiz de 2 por 2? Lá na tabelinha, no primeiro quadrante, é o 45. Perfeito. Então, quais são os ângulos? Essa é a pergunta. Tá legal, professor. O x1 é 45. Tem mais? Vamos ver. Com quem ele está ligado lá? Ó, com 135. Então, quem é o x2? 135 graus. Solução da equação 45 e 135. Bom, tá. Então, qual é o ângulo ou quais são os ângulos que o seno é raiz de 3 por 2? No primeiro quadrante, você tem que saber essa tabelinha aqui, ó. Então, no primeiro quadrante, 60 graus, que é o x1. Então, x1, 60 graus, certo? Porque se você colocar aqui os 60 graus aqui, o seno 60 é raiz de 3 por 2. Mas o 60 está ligado com 120. Então, o x2 é 120. Então, na solução, você tem que colocar 60 graus e 120. Lembra da equação do segundo grau, que tinha o x1 e x2? Só que agora é equações trigonométricas, tá bom? Bom, tá legal. Qual é o ângulo que o seno é 1? Aí não tem jeito, né? Ó, se sai subir daqui, o seno é o segmento. E o maior segmento é esse aqui, é 1. Que ângulo que é? 90. Então, esse aqui realmente, ó, qual é o ângulo que o seno é 1? Resposta, 90 graus. Aí só tem ele, certo? Ok, professor, tá legal. E o seno de zero? Quais são os ângulos que o seno é zero? Esse aqui, você tem que tomar muito cuidado. Não, você vai entender agora por quê, ó. Presta atenção, 0 graus. Ó, o seno de zero é zero. Então, um ângulo é zero. Perfeito, não tem problema. Ó, o grau é zero. Mas o zero, ele também, ó, quando você ligou o zero aqui, ó, não formou nenhum segmento. Mas se você continuar aqui, ó, ele vai bater com quem? Com 180. Ah, então o x2 é o 180. Então a resposta, 0 graus, 180, só que tem um probleminha. O zero também coincide com 360. Então aqui são 3 ângulos que o seno é zero. Então solução 0, 180 e 360. Tá vendo, pessoal? Tá, e a parte de baixo? Vamos lá, na parte de baixo, esse é o sentido agora, presta atenção. Qual é o ângulo que o seno é menos 1/2? Qual é o ângulo, professor? Pera aí, como assim? Se você olhar na tabelinha não tem essa parte negativa, só tem 1/2. Então, em princípio, presta atenção, o seno seria 30 graus. Mas o seno aqui é negativo. E o seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Então a pergunta é, com quem o 30 está ligado no terceiro e no quarto quadrante? No terceiro quadrante, com 210. No quarto quadrante, com 330. Então observe. Então, o seno de... Qual é o ângulo que o seno é menos 1/2? Então vamos lá. O seno é menos 1/2 quando ele está onde? Ó, ligado aqui, ó, no terceiro e quarto quadrante. Então, ele está ligado aqui com 210, olha lá, que é o x1, e o x2, que é o quarto quadrante, que é o 330 graus. Pronto. Solução 210 e
330 graus. Então, esse menos aqui vai saber o seguinte, com quem o seno que está lá no primeiro quadrante está ligado no terceiro e quarto quadrante. Por isso que é importantíssimo você ter a visão do círculo trigonométrico. Quer ver? Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Tá. Qual é o ângulo que o seno é menos raiz de 2 por 2? Tá legal. Não tem na tabelinha aqui no primeiro quadrante negativo. Então, você tem que saber. Se fosse positivo, qual seria a resposta? 45. Professor, mas o seno é negativo. Ah, se o seno é negativo, ele não está falando do primeiro quadrante, porque o seno ele é positivo aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante. Então, o ângulo tem que estar no terceiro e quarto quadrante. Com quem o 45 está ligado no terceiro quadrante? Ó, 225. E no quarto quadrante? 315. Então, a solução, você pode pôr direto, a solução, vou deixar aqui, ó, 225 graus e 315 graus. Pronto. Professor, e agora? Qual o ângulo que o seno é menos raiz de 3 por 2? Observe que nós estamos dando uma volta geral no ciclo para você entender. Pega o positivo. No primeiro quadrante, o positivo 60 graus. Só que é negativo. Então, o ângulo está no terceiro e quarto quadrante. Tá vendo? Então, com quem o 60 está ligado no terceiro quadrante? 240. E no quarto quadrante? 300. Então, a solução para esse exercício aqui vai ser 240 para o x1 e 300 para o x2. É assim que envolve a equações trigonométricas com seno. Tá, e o seno de menos 1, professor? Qual é o ângulo que o seno é menos 1? Então, menos 1, o seno, que é o eixo y, só um minutinho, que é o eixo y, é isso aqui, ó. Até aqui é menos 1. Que ângulo que é esse? 270. Então, qual é o ângulo que o seno é menos 1? 270 graus. Simples assim, tá legal, pessoal? Que já é a resposta. Ah, professor, tá. E o cosseno? Cosseno é o mesmo raciocínio, só que refletido aqui no eixo x. Então, nós vamos pegar um ângulo e vamos refletir no eixo x. Se esse ângulo estiver no primeiro ligando com alguém do quarto, é positivo. Se estiver aqui no segundo ligando com alguém do terceiro, é negativo. Então, o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Tá, pessoal, então, qual é o ângulo que o cosseno é um meio? Então, na tabelinha, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você tem que saber aqui, ó. Você tem que amar o ângulo do primeiro quadrante, que é aquela tabelinha que você cantava até a musiquinha. Então, cosseno positivo. Vamos lá no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, 1 meio. Ah, 60 graus. Ótimo. Então, x é igual a 60 graus, certo? Calma, não é só o 60. Por quê, professor? Porque o 60, ó, ele foi ligado com alguém aqui do quarto, com 300. Então, o x1 é o 60 e o x2 é o 300. Então, é a resposta da equação, 60 e 300 graus. Combinado? Vamos dar uma volta para você entender melhor. Qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 2 por 2. Tá bom, raiz de 2 por 2 no primeiro quadrante, 45. Legal, então é positivo? Tá legal, professor. Então é o primeiro quadrante, 45 graus. Fechou, é o x1. Só que tem um outro que ele ligou aqui no quarto quadrante. Então, 45 está ligado com quem? Com 315. Então, o x2 é igual a 315 graus. É a equação trigonométrica básica, porque as outras equações que virão, elas vão cair aqui na situação. Então, você tem que saber isso aqui. Então, é fundamental nós passearmos aqui. Então, qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 3 por 2? Raiz de 3 por 2, 30 graus. No primeiro quadrante, então, x1, 30 graus. Opa! Com quem o 30 está ligado lá no quarto quadrante? Lá no quarto quadrante, o 30 está ligado com 330. Então, o x2 é igual a 330. Então, a resposta dessa equação, x1 e x2. Vamos dar uma volta. Professor, qual é o ângulo que o cosseno é 1? Como assim, professor? Essa aqui agora vamos entender. Qual é o ângulo? O cosseno é o eixo x, certo? Ó, é 0 aqui e 1 aqui. Então, o maior segmento é esse aqui, que coincide com esses 2 graus aqui, ó. Então, o x1 é o 0, certo? 0 graus.
E o x2 é o 360. Então, qual é o cosseno de 1? De 0 graus? 1. Qual é o cosseno de 360? 1 também. Então, o x1 é 0 e o x2, 360. Vamos lá. Qual é o ângulo que o cosseno é 0? Então, esse aqui, presta atenção que legal. O cosseno é no eixo x, certo? Daqui para cá é 1, porque aqui é 0. Daqui para cá é menos 1. Aqui é 0. Então, quem que está aqui? Ó? O 90 graus quando você une com 270. Então, o x1 é 90 e o x2 é isso aqui, ó, 270, certo? Então, você já respondeu aqui a pergunta, correto? Bom, professor, e qual é o valor do ângulo que o cosseno é menos 1/2? Então, olha só, professor, não tem negativo aqui na tabelinha do primeiro quadrante, certo? Não tem. Por quê? Porque o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. Mas, o que você faz? No primeiro quadrante, qual é o ângulo que o cosseno é 1/2? 60 graus. Só que aqui ele é positivo, aqui é negativo. Então, com quem ele está ligado, 60? No segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, ó, 120. E o 120 com 240. Então, o ângulo aqui, o x1, é o 120 graus. E o x2 é com quem ele está ligado aqui, ó, com 240. Por quê? Porque o cosseno é formado aqui, ó, no eixo x negativo do lado esquerdo. Bom, professor, então eu tenho que saber que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, quando eu ligo esses ângulos, e negativo quando eu ligo esses outros dois, certo? Certíssimo. Então, dá uma olhada agora, aqui, ó, menos raiz de 2 por 2. Qual é o ângulo que o cosseno é menos raiz de 2 por 2? Professor, na tabelinha aqui não tem, porque o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, com quem o 45 está ligado no segundo e no terceiro quadrante? O 45 está ligado com 135 e com 225. Então, essa é a resposta. O x1 é o 135 e o x2, 225 graus. Tá vendo? Mais um, vamos lá. Professor, e agora, hein? Qual é o ângulo que o cosseno é menos raiz de 3 por 2? Bom, negativo no segundo e no terceiro quadrante. No primeiro quadrante, ele é positivo, ó, é 30 graus, tá legal. Com quem o 30 está ligado lá no segundo quadrante? Lá no segundo quadrante, com 150. No terceiro quadrante, 210. Você pode ir direto aqui ou aqui. Então, resposta, x1, 150 graus e o x2, 210 graus, tá bom? Bom, professor, para fechar, qual é o ângulo que o cosseno é menos 1? Então, o cosseno é menos 1, ó, ele sai daqui e vem até aqui. Então, ele bate com quem? Com 180. Então, o x1, o x aqui é 180 graus. Pronto. Nós demos uma visão geral no seno e no cosseno fundamentais para você resolver um outro tipo de equação, mas todas as outras equações vão passar por aqui. Então, sabendo disso, nós podemos aprender outros tipos de equações trigonométricas, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!